no nosso meio. Eu desde já quero agradecer aos pastores desta igreja, homens, mulheres de Deus, pessoas muito amadas. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu sou até um pouco repetitivo quando eu venho aqui. Eu sempre digo que vocês moram no meu coração e que aqui é minha segunda casa. Eu chego aqui à glória a Deus. Eu sou parte dessa história, né, pastora Cátia? Glória a Deus. Já choramos muitas vezes de joelho aos pés do Senhor. E eu creio que a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite é resposta de Deus às nossas orações no monte, é resposta de Deus às nossas orações pela madrugada, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. O que eu vou falar nessa noite é tão simples, mas é tão profundo que enche os nossos corações de alegria. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Na realidade, o Evangelho é de Jesus, mas quem escreveu foi Mateus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo de número também 7 e também o versículo 8. E nós vamos meditar nesta palavra. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois que tudo o que pede, recebe. O que bate, encontra. E quem bate, o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Glória a Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Continua nesta noite falando conosco através da tua palavra. Eu quero sair daqui edificado, abençoado pelo teu poder, em nome de Jesus. Pode se sentar no seu lugar. Graças a Deus. É muito bom estar com os irmãos aqui nessa noite, nesta véspera de feriado. Graças a Deus, você está na casa de Deus. Muitos hoje estão correndo atrás dos ídolos mudos. Existem pessoas que nessa quinta-feira estão chorando atrás do ídolo mudo, atrás de um Jesus derrotado, de uma imagem coberta de sangue, de um Jesus que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não cheira, que tem pés, mas não andam, som nenhum lhe sai da boca, mas muitos ainda estão andando atrás daquela imagem. Mas você que está aqui nesta noite, sabe que o nosso Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou, e ele está aqui nesta noite para dar um decreto em favor da sua vida, para transformar o seu viver nessa noite. Quando eu pedi a Deus uma palavra para essa noite, eu preguei ontem ali na nossa igreja, e eu disse assim: eu vou pregar lá na igreja Nova Jerusalém a mesma palavra que eu estou pregando aqui. Mas de repente Deus começou a me fazer a lembrar de um texto muito conhecido e de uma história que todos vocês aqui já ouviram pelo menos umas 10 vezes. Talvez desse ano o pastor Fábio, a pastora Cátia,
tia Kátia e outros pregadores já tenham passado por aqui e até falado sobre o que eu vou falar nessa noite. Mas o Espírito de Deus falou tão forte no meu coração que eu tenho que transmitir para os irmãos essa palavra. A Bíblia diz que Jesus estava chegando na cidade de Jericó. Jesus está chegando em Jericó. E Jericó é uma cidade muito importante. Jericó é importante por dois motivos. O primeiro motivo é que a cidade de Jericó era uma cidade amaldiçoada. Uma cidade que, quando a Bíblia diz que o povo de Deus está entrando pela primeira vez na terra de Canaã, a primeira cidade que eles queimaram é a cidade de Jericó. E ela estava cercada por muros. E a Bíblia diz que o povo de Deus recebe uma ordem da boca do próprio Deus: vocês vão rodear a cidade. Rodeiem a cidade por 7 dias. E no 7º dia as muralhas desta cidade vão cair. O povo de Deus, eu tenho certeza que eles olhavam para as muralhas de Jericó e falavam assim: como pode? Só de nós rodearmos esta cidade, ela cair por terra. Ela é uma cidade poderosa, ela é uma cidade fortificada. As muralhas da cidade de Jericó eram tão largas que podia se passar uma carruagem por cima delas. Hoje nós diríamos que podia passar um carro naquelas muralhas. Não tinha como aquelas muralhas cair pela vontade do próprio homem, e jamais sem fazer nada, só rodeando. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre. E a Bíblia diz que quando o povo rodeia aquela cidade por 7 vezes, sendo que no 7º dia eles dão 7 voltas, e de repente eles tocam a buzina, e a arca do Senhor estava ali, e de repente aquela cidade toda começa a trincar, e a cidade de Jericó, os muros caem no chão. Porque quando Deus decreta, está decretado, e Deus já havia decretado a falência daquela cidade. Só que o povo foi para dentro da cidade igual enxame de abelha. Aquele povo estava saindo do deserto, tinham poucos pés. Então, quando eles viram a cidade de Jericó, a primeira atitude deles: nós vamos saquear essa cidade. Essa cidade tem muito ouro, essa cidade tem prata, essa cidade tem coisas maravilhosas, coisas valiosas. E aí veio a voz de Deus: vocês não vão pegar nada de Jericó, porque essa cidade nunca mais se erguerá. Maldito aquele que erguer essa cidade. Aquele povo agora viu a mão de Deus destruir aquela cidade, e aquela cidade não podia mais ser erguida. Porém, a história conta que o povo não obedeceu. Nós temos tendência a ser desobedientes. A maioria das vezes que nós ouvimos alguma palavra, a maioria das vezes que nós ouvimos a voz de Deus, nós temos tendência a não obedecer. E o povo desobediente que era, reergueram em Jericó de novo, colocaram aquela cidade novamente de pé, e novamente foi destruída. Pela 3ª vez, Jericó foi reerguida. E nos dias de Jesus, a cidade de Jericó estava erguida novamente, pastor Tobias. E era uma cidade grande, era uma cidade maravilhosa, uma cidade numa localização muito boa. E a Bíblia diz que nesse dia, Jesus está passando por Jericó. Jericó era uma cidade onde as pessoas usavam Jericó como caminho para chegar a Jerusalém. Porque, como eu disse para os irmãos aqui, quem está entendendo, diz amém? Como eu disse para os irmãos aqui, aquela cidade era uma cidade que estava logo depois que se passava o Jordão e entrava na terra de Canaã. Então, todos os peregrinos, todas as pessoas que iam para Jerusalém, que iam para as festas judaicas, que iam participar de alguma coisa em Jerusalém, passava por dentro de Jericó. Era uma cidade de passagem, uma cidade turística, uma cidade bem estruturada, bem conceituada.
atraía vários pedintes. Ali na cidade de Jericó, nos muros que volteavam aquela cidade, estava cheio de pedintes. As pessoas que não tinham nenhuma condição financeira, os cegos, os coxos, os aleijados, as pessoas que estavam abaixo do nível de pobreza, eles todos se assentavam na beira dos muros de Jericó, com cunha na mão, para pedir esmola para aqueles que passavam. Mas a Bíblia diz que o Deus que eu e você serve, Ele não tem esmola para nos dar. Deus não é Deus de esmola. Tanto é que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam numa situação tão difícil, que se você chegasse ali e perguntasse para qualquer um deles, nenhum deles tinha esperança. A pessoa que pede esmola, que não tem como andar, que não tem como prover o seu próprio sustento, ela é uma pessoa sem esperança. É uma pessoa que tem passado, mas não sabe se vai ter futuro. É uma pessoa que não sabe o que será no dia de amanhã. Assim era a situação de todos aqueles que estavam assentados ali, perto da muralha de Jericó. A esperança deles é que passasse por ali alguém com coração generoso. E os ricos, os poderosos, a multidão que iria para Jerusalém, quando passava por ali, pegava algumas moedas que lhes sobravam, queriam fazer caridade, então jogavam algumas moedas para os pedintes. E a Bíblia diz que naquela época, quem pedia esmola não podia levantar a sua cabeça. Toda pessoa que esmolava, ela tinha que estar olhando para baixo. Ela não podia encarar a pessoa para quem estava recebendo, de quem estava recebendo aquela esmola. Aquelas pessoas ali de cabeça baixa recebiam então alguns trocadinhos e agradeciam ali e continuavam naquela vida, esperando que o próximo também fosse generoso. Dentre esses homens estava um homem chamado Bartimeu. Quando a gente lembra da história de Bartimeu, a gente lembra que ele era cego, a gente lembra que ele também era um dos pedintes que estava ali, mas a gente não lembra da história dele. Bartimeu era filho de Timeu. Timeu era um homem considerado naquela cidade, era um homem de boa família. E por que então seu filho estava pedindo esmola? Porque havia uma situação entre os judeus, que a família que tinha uma criança que nasceu cega, que nasceu aleijada, que nasceu com alguma deficiência física, é porque aquela família foi amaldiçoada, porque aquela família foi desprezada. Então, os pais das famílias deficientes, a única coisa que colocava eles era para pedir esmola. Naquela época não existia as ajudas que existem hoje para amparar as pessoas que precisam de ser cuidadas. E só restava para elas ficarem ali pedindo esmola. Bartimeu era um daqueles que estava ali para organizar aquela bagunça. O poder público daquela época, para organizar aqueles pedintes, porque tinha muitos pedintes de vários lugares. Então, para aquilo não virar bagunça, as autoridades da época deu uma capa para cada um dos pedintes que ali estavam. E não era fácil conquistar aquela capa. Eu acredito que tinha fila de espera para poder possuir uma capa daquela, porque aquela capa
vivendo, porque Jesus de Nazaré é o meu dono, Ele é aquele que garante a minha vitória. Aquela situação era corriqueira, todos os dias tinha alguém chegando em Jericó, todos os dias tinha alguém saindo de Jericó, e todos os dias aquelas pessoas estavam ali, de pires na mão, pedindo uma esmola. Mas houve um dia que a situação ali mudou. De repente uma grande multidão está entrando em Jericó, está passando em Jericó. Eu tenho certeza que Bartimeu perguntou para alguém que estava do seu lado: "Olha, escuta, o que está acontecendo aqui?" E alguém disse para ele: "Ó, hoje é dia bom. Hoje nós vamos faturar alto. Porque a multidão que vem aí, para você ter uma base, ela tem mais de 5.000 pessoas. A multidão que está entrando na cidade é uma multidão que a gente não consegue contar o número de cabeças. Se nós temos uma forçadinha, se nós balançarmos a agulha bem balançada, nós vamos ganhar muitas esmolas." E Bartimeu disse: "Mas eu sinto um clima diferente na cidade. Quem que é esse que vem com essa multidão?" E aquele mendigo, quem sabe aquela pessoa, olhou para ele e disse para ele: "Olha, é Jesus de Nazaré que está vindo, passando por Jericó." Ele falou: "Jesus de Nazaré, sim. Sabe aquele que curou a mulher de fluxo de sangue? É ele que está chegando em Jericó hoje. Sabe aquele que lhe ressuscitou o filho da viúva de Naim? É ele que acaba de entrar na cidade." Sabe quem é ele? Aleluia. Ele é aquele que ressuscitou a filha de Jairo. Sabe quem é ele? Tinha um homem que tinha 38 anos, que estava à beira de um poço, que já estava destruído, mas Jesus declarou a cura dele, e aquele homem passou a andar. É este que está chegando em Jericó. Quem está acostumado com miséria visa o que pode ganhar no dia. Como ficar esperto que a esmola hoje vai ser grande. Sabe o que acontece com a esmola? A esmola é a provisão apenas de um momento. Você recebe uma esmola, e aquela esmola vai te suprir por alguns instantes. Você compra alguma coisa, compra uma comida, compra alguma coisa e logo acabou. Mas quando Bartimeu ouviu o nome de Jesus, ele disse: "Esse homem tem mais do que uma esmola. Esse homem pode mudar a minha situação. Esse homem pode mudar o decreto do diabo feito a meu favor. Este homem tem poder nos céus e na terra, e eu não vou perder a oportunidade de mudar a história." A Bíblia diz que a multidão vem passando, Jesus vem passando.
E ele não queria perder a chance. Deus está atrás de pessoas de atitude. E quando os mendigos diziam entre eles: olha, vamos consertar a capa, para que todos vejam que nós somos os legalizados, para eles não darem esmola para os demais. E quando eles estão preocupados com o suprimento do dia, a Bíblia diz que Bartimeu pega a sua capa. Quando ele vê que Jesus está aproximando, ele não pode ver, mas ele sente. Então ele joga a sua capa fora. Ele joga a sua capa fora. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele tinha encontrado com aquele que pode mudar a história, ele não ia mais precisar pedir esmola. Se você achou a fonte das águas vivas, não precisa mais de ficar correndo atrás de garrafinha d'água. Porque a Bíblia diz que a fonte jorra para a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que bebe de Jesus nunca mais terá sede. Vamos mostrar para eles que nós somos legalizados, para ninguém dar esmola para a pessoa errada. Já Bartimeu agora tem convicção de que ele vai ser curado e a sua história vai mudar. Mas Deus só muda a história de quem tem atitude. Engraçado que Jericó é cidade de gente que tem atitude. Porque lá tem um outro homem também que teve atitude. Eu posso estar que hora que eu tenho? Glória a Deus. Aí eu falo que não tem hora para acabar, não, irmãos. Aqui. Jericó é lugar de homens de atitude, olha bem. A Bíblia fala de um outro homem que morava em Jericó. O nome dele era Zaqueu. Zaqueu era um pequenininho. Mas sabia que Jesus estava passando por Jericó? Ele fez igual Bartimeu. O quê? Ele pode mudar a minha história. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para aquele que está passeando aqui no nosso meio. Ele pode mudar a sua história com uma só palavra. Com uma só palavra. A Bíblia diz que Zaqueu falou assim: eu tenho que ver ele, eu tenho que ver ele. Todo mundo fala dele, eu tenho que ver ele, eu tenho que ver ele. Zaqueu sobe numa árvore. Zaqueu está escondido atrás da árvore, tentando ver Jesus. Mal sabia ele que Jesus já tinha visto ele há tempos. Você que está aqui nessa noite, saiba que Jesus já te viu há tempos. Ele sabe o teu pensar, o teu falar, o teu agir. Ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe o que você precisa. Só está dependendo da sua atitude. Zaqueu subiu na árvore, eu vou ver ele. Quando Jesus olha esse homem de atitude mesmo, ele subiu numa figueira brava, cheia de espinho. Ele quer me ver mesmo, ó. Jesus para debaixo da figueira brava. Figueira brava não dá fruto bom, não. O que Jesus está procurando? Uma figueira brava, numa árvore que cheia de espinho, numa árvore que não dava nada, que ninguém queria ficar perto dela. Nem os animais queriam encostar nela porque saíam espinhados. Jesus está olhando. Não importa a sua situação, Jesus te vê. Jesus olha para cima da figueira e os discípulos: o que o senhor está procurando aí? Nem passarinho gosta de pousar nessa árvore. O que o senhor está procurando, Jesus? E ele disse: aqui em cima tem alguém que tomou atitude, que quer mudança de história. E eu declaro que hoje vai entrar salvação nessa casa.
bênção. A tua história que o diabo tinha escrevido lá, vai morrer, vai ficar doente, vai perder o emprego, vai perder tudo que tem. O diabo diz isso. Aí vem o Senhor e fala: eu decreto que as maldições da sua vida estão sendo. A última palavra vem de Deus. Acredito ao diabo que fala com você: segura a capa, larga a capa nessa noite. A capa não pode te legalizar para entrar no céu. A capa tem que ver com as coisas terrenas. A capa tem a ver com migalhas. A capa tem a ver com a esmola. Mas Jesus tem a ver com mudança de história. A Bíblia diz que, aleluia, Bartimeu colocou a boca no mundo a gritar. Bartimeu não podia fazer nada mais a não ser gritar. Que é cego. Ele não tinha um cão-guia. Não cego naquela época. Eu creio que nem uma bengala para poder ficar guiando, ele não tinha. A situação dele, ele era colocado ali para mendigar. Aí diz a Bíblia que ele falou: a única arma que eu tenho é a minha voz. Sabe por que as bênçãos subiu da igreja? Sabe por que nós não temos milagre mais hoje, igual vínhamos antigamente? O povo parou de gritar. Eu não estou falando esse grito emocional. Não, eu estou falando de buscar a Deus em espírito e em verdade. Eu sou de um tempo que em todo culto Jesus curava enfermos. Eu sou de um tempo que em todo culto Jesus salvava as almas. Eu sou do tempo que todo dia Jesus batizava com o Espírito Santo. Nós somos dos tempos em que vimos cego andar, cego ver, paralítico andar, nós vimos surdo ouvir. Mas o povo hoje deixou de clamar, sabe por quê? Porque a capa do século 21 ficou fácil. Para que eu vou pedir a Jesus para abrir meus olhos? Sendo que se eu for cego eu vou ter uma pensão vitalícia. Para que eu vou pedir a Jesus para abrir meus olhos? Se todo cego tem direito a ganhar um cão-guia. Para que eu vou abrir meus olhos? Se todo cego tem direito a passar de graça. Para que eu vou abrir meus olhos? Se tem tantos cuidados com o cego. O diabo quer te envolver numa teia, dizendo que a sua situação está boa. E se ele te convencer que dá para levar a vida assim, você nunca vai aprender a gritar. Bartimeu falou: se eu não gritar, ele vai passar e eu não vou pegar minha bênção. O segredo é o clamar em alta voz. Isaías diz assim: clama em alta voz e não te detenhas. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém chamava Jesus de filho de Davi. Por que Bartimeu então chamou Jesus de filho de Davi? Porque Bartimeu sabia, através da palavra, que tinha um Messias que havia sido prometido, que ia vir da linhagem de Davi, e que o poder e a autoridade estava sobre os seus ombros. Então ele falou: é este aí, porque quando ele vai passando, eu estou sentindo a presença. Quando eu clamo, eu estou sentindo a presença. Quando você começa a clamar, os céus começam a abrir. E se você tem intimidade com Deus, você começa a sentir a presença. Eu sei que aqui nessa noite tem pessoas que estão sentindo a presença. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão com vontade de gritar, que estão com vontade de clamar. Então vai
Tem gente que quando você vê você gritando no culto, glória a Deus e aleluia, acha que você está atrapalhando o culto. Hoje em dia a adoração está tão escassa que se o irmão entra no mistério lá, os demais tudo olham para trás para ver o que está acontecendo, porque parece que aquilo era normal. Batidão não queria nem saber o que estava acontecendo, ele queria gritar. Tem gente querendo te calar. Lá no seu trabalho ninguém sabe que você é crente, porque senão vai te chamar feio. Todo mundo vai te chamar de herético. Todo mundo vai começar a colocar o pedido em você. Você prefere não falar para ninguém que você é crente, porque vai ser escândalo. Você gosta da rotina ainda dos seus carnecedores, e ainda gosta das conversas sujas, e ainda gosta das piadinhas aí do grupo. E se você começar a gritar Jesus de Nazaré, todo mundo vai ficar olhando para sua cara. Mas nessa noite, chega de ser crente apenas dentro da igreja. Grite por Jesus de Nazaré a todo tempo, na sua casa, no trabalho, na rua, no ônibus. Foi ele que morreu na cruz por você. Nenhuma das pessoas que te rodeiam não pode fazer nada pela sua situação, mas ele pode dar um decreto de vitória para a sua vida. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Tem gente querendo te calar. Para que você continue na igreja? Você já fez a campanha do decreto, você já fez a da 7 oração, você já fez a campanha do tanque de Betesda, e nada aconteceu. Para que você continua indo? Diga para essa pessoa: eu não vou parar enquanto ele não me ouvir. Jesus ouviu Bartimeu diante dos olhos humanos. Era impossível, não? Era impossível. Quem aqui já teve no meio de uma grande multidão de mais de 2.000, 3.000 pessoas? Quem já teve? Ao ar livre. Imagina você ali no meio daquela multidão, todo mundo gritando. Não me matam, irmãs, mas a maioria ali eram mulheres. Uma queria que Jesus abençoasse o filho, a outra queria que Jesus abençoasse o marido, a outra queria que Jesus desse um tampinho, a outra queria que Jesus desse uma lavadora, a outra estava pedindo Jesus um emprego, a outra estava pedindo um treino, e Jesus. E o pobre do Bartimeu está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu te falar um mistério nessa noite. Sabe quantas pessoas existem no planeta Terra? Mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Quer um mistério? Quando você começa a gritar, Jesus não confunde a sua voz com nenhuma das outras pessoas. Quando você dobra os seus joelhos na madrugada para orar e começa a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Pode ter 1 milhão de pessoas na mesma hora orando, mas Jesus sabe quem é você, aonde você mora. Ele sabe seu CPF, ele sabe a sua necessidade, ele conhece a sua dor, ele te ouve, ele te escuta, e melhor de tudo, ele te responde. Ele não confunde a sua voz com a voz de ninguém. Diz a Bíblia que a amnésia acontece. Jesus estava andando no meio da multidão, de repente Jesus fala: para, e fala assim: ó, chame o cego. Você não sabe
Jesus tinha hora que era muito intrometido. Eles gostavam de legalizar a coisa para não ficar tão bagunçado. Quem sabe um dos discípulos de Jesus escutou com Jesus e falou: Jesus, mas esse cego próximo, ele já está amparado, ele já tem a capa. Ele já tem a capa. Não precisa só preocupar com ele, não. Que ele é cego, mas ele está passando fome, não. Ele está amparado, ele tem a capa. Ele ganha a Bolsa Família, ele tem ajuda do governo, ele tem isso, ele tem aquilo. Preocupa com ele, não. Aqui do lado do Senhor tem uma mulher cancerosa. Aqui do lado do Senhor tem um homem precisando de um milagre maior. Mas Jesus naquela hora diz assim: chama o cego, porque esses que estão aqui do meu lado não estão clamando, não, mas ele está clamando por fé. Eu estou ouvindo a voz dele. Eu estou ouvindo a voz dele no meio da multidão. Profeta de Deus nessa noite dizer que Deus está ouvindo a sua voz no meio da multidão. Está te ouvindo, está te ouvindo, está ouvindo, clama a ele. Está escrito lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Quando você clama a Deus, Ele te revela coisas que você nem sabe que existem. Naquela hora, Jesus disse: chama Ele. Muitos de nós, na hora que Jesus mandou chamar, a gente faria o seguinte: a gente pegaria a capa, dobraria ela, colocava ela lá no cantinho e falava para os demais: ó, esse lugar aqui é meu. Porque se Jesus não resolver, eu vou ter que voltar para cá. Se Jesus não der a vitória, eu vou voltar a beber cerveja. Se Jesus não me curar dentro de uma semana, eu vou voltar a fumar. Se Jesus não me responder dentro dos próximos minutos, eu preciso da capa de novo, porque eu vou voltar para a prostituição. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se você for até Jesus com fé, você nunca mais vai precisar. Se você for a Jesus com fé, você nunca mais vai precisar de voltar a mendigar. Pode jogar a capa fora sem medo. E veio agora aquele povo que tinha mandado ele calar a boca, teve que ir lá pegar Jesus. Ou melhor, teve que ir lá pegar o cego. Quem sabe o cego estava meio fedido, que nem digo fede. Num sol de 40 graus ou mais, com aquela capa nas costas, ele estava fedido. E aqueles homens agora pegam aquele cego, fraquinho, raquítico, comia o resto da comida que os outros jogavam para ele. Lá vai aquele cabo daquele homem ver Jesus. O clamor dele tinha sido respondido. Venha como você está. Ele te chama nessa noite. Jesus para os céus por sua causa. Jesus para a multidão por sua causa. Jesus para o tempo por sua causa. Jesus para o sol e a lua. Para tudo o cego vai ser entendido agora. Quando você clama ao Senhor, você passa a ser prioridade. Não precisa de pegar a senha. Sabe qual que é a senha?
vicia. O cego chega diante de Jesus. Jesus olha para o cego e pergunta a ele aqui assim: o que queres que eu te faça? Pergunta mais besta que eu já vi na minha vida. Estava vendo que o cego estava cego. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? O cego podia ter dito para ele assim: Jesus, já tem 20 anos que eu estou na beira de Jericó e o negócio está só caindo. A situação aqui está ruim. Cada dia eles dão mais capa para os povos aí, ó. Há um tanto de gente que tinha pedido esmola. Quando eu cheguei ali, Jesus só tinha 2 ou 3. Agora tem mais de 300 pessoas pedindo esmola junto comigo. Eu faturava bem, agora não estou faturando quase nada. O Senhor podia bem fazer comigo que um bocado daquele povo morra, para mim ter direito de ficar ali sozinho e voltar a faturar. Jesus, ele podia ou não podia ter falado isso para Jesus? Jesus, eu estava gente falar com o Senhor, mas fazer o seu que mais ganha esmola naquele lugar. Só que Bartimeu não saiu dali para ganhar esmola. Ele saiu dali para mudar a história da sua vida. Se você está na igreja para ganhar esmola, está perdendo seu tempo. Agora, se você está aqui para mudar a história da sua vida, você está no lugar certo. Se você está aqui crendo que Jesus pode fazer esse milagre que você está precisando, você veio justamente no lugar certo, na noite certa. O que quer que eu te faça? Bartimeu, com todas as letras de Jesus, eu quero vir. Quem enxerga consegue dirigir, pastor Luiz? Quem chega consegue dirigir, sim. Quem chega consegue dirigir? Consegue? Os irmãos aqui que é motorista, as irmãs aqui, vocês enxergam? Tem alguém andando aí na rua sem enxergar dirigindo? Não. Quem enxerga consegue fazer uma faculdade? Consegue? Quem enxerga consegue subir e descer de prédios, construir, ser pedreiro, consegue ser um engenheiro, consegue? Sabe o que Bartimeu estava dizendo para Jesus? Jesus, eu quero a minha história mudada. Porque se eu começar a enxergar a partir de hoje, eu nunca mais serei aquele miserável que está sentado à beira do caminho mendigando. Deus, nessa noite, declara a mudança da sua história, para você nunca mais ser aquele que chegou um dia triste, abatido, amargurado, enfermo, precisando de milagres. Hoje ele muda a sua história e faz tudo o que você precisa, se você quer. Há um decreto de milagre na sua vida nessa noite. O que queres que eu te faça? A oportunidade é sua. Jesus, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida, mas assim, eu ainda não posso ser crente, não, porque eu tenho um monte de coisa ainda para fazer, eu ainda tenho uns problemas para resolver. Eu estava pregando numa igreja esses dias, no final do mês de janeiro, e quando eu fiz o apelo, veio 3 pessoas na frente para aceitar Jesus. E uma senhora começou a insistir com uma outra mulher lá no banco. E ela cuidava a mulher e falava, vai lá. E a mulher sem jeito, eu não gosto que faça isso, porque aceitar Jesus tem que ser livre. Você tem que sentir o chamado. Mas eu não sei por que aquela mulher, enquanto eu fazia o apelo, aquela mulher não ficava olhando para a outra na frente. E a outra virou para ela, meio baixinho, mas eu estudei. Porque eu gosto de pregar no meio do povo, eu não gosto desse negócio de ficar só no altar. Eu ando muito no meio do povo, eu escutei ela falou para Deus, você sabe que eu ainda não posso ser crente, que eu tenho aqueles problemas que você sabe.
Bartimeu teve tempo de pegar um perfume? Não. Bartimeu não teve tempo nem de calçar sapato. Porque quando você quer ter a sua história mudada, você não incomoda com nada. Você vai até Deus. Diz que Bartimeu foi do jeito que ele estava. E Jesus diz para ele assim: então veja. Aleluia. E Bartimeu, quando está enxergando para tudo enquanto é lado. Eu vi um videozinho de uma menina na internet, não sei se vocês tiveram a oportunidade. A menina estava vendo pela primeira vez, ela fez uma cirurgia e voltou a enxergar. E ela estava vendo pela primeira vez na vida. Eu já tive a oportunidade de ver isso voltar, mas o vídeo dessa menina recente, talvez alguns já viram. Ela ficou numa alegria, ela olhava para a mamãe dela assim, e ela queria pôr a mão, porque ela antigamente falava assim, toque, ela queria tocar na médica, ela ficou toda alegre. Agora imagina o Bartimeu, ele viu pela primeira vez. Ele deve ter rodado para tudo enquanto ela, meu Deus, é bom demais. Eu voltei a enxergar. Muitos de nós, depois do milagre Deus teriam juntado as trouxas e ido embora. Mas sabe o que a Bíblia diz? Bartimeu passou a seguir a Jesus. Deus sabe o nosso coração. Tem pessoas que estão atrás do milagre e não recebem o milagre, porque Deus sabe que o dia que você receber o milagre, você vai virar as costas e vai embora. Aprenda a ser grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Siga Jesus, porque o milagre maior que Jesus tem na sua vida não é os milagres da terra, mas é morar no céu eternamente. Tudo aqui na terra é passageiro. Nós estamos à beira de um colapso mundial. Nós estamos para viver dias terríveis. Os dias que estão por vir não são dias fáceis, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus não vai nos deixar perecer na crise. Deus não vai nos deixar ter que esmolar na crise. Ele vai cuidar de nós. Então siga Jesus. Quem segue a Jesus nunca mais vai precisar de voltar esmolar. Eu creio que no dia da descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, um daqueles 120 homens e mulheres que receberam o Espírito Santo, eu acredito que um deles, sabe quem era? O cego de Jericó. Ah, pastor, mas a Bíblia não escreveu isso. Irmão, se a Bíblia for escrever tudo o que aconteceu, nós teríamos que andar com uma carreta arrastando a Bíblia de tantas coisas que Jesus fez. Mas eu tenho liberdade para pensar que no dia de Pentecostes o cego foi um daqueles, o ex-cego foi um daqueles que foram cheios do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que depois do milagre ele não largou para Jesus, ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Aonde Jesus ia, ele ia também. Quando você segue a Jesus, o seu milagre fica mais fácil. Fica de pé no seu lugar. Jesus está aqui nessa noite. A pergunta dele continua a mesma: quem queres que eu te faça? E é você que decide o que você quer. Coloque sua mão no seu coração. E eu quero que você fale comigo. Existe uma diferença entre orar e clamar. A oração é uma conversa com Deus. Agora o clamor é o choro de uma alma desesperada. Sabe a alegria que você chega
Davi, Bartimeu programou aquela frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você acha que ele ficou 10 anos programando aquilo? Aquilo veio na hora, porque a alma dele precisava de vitória. O clamor é o choro de uma alma desesperada. Se você clamar, Deus vai te ouvir no céu. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 34? Quando o justo clama, o Senhor responde. Eu quero que você agora fale com Deus o que você precisa. Diga para Deus, mas clame ao Senhor. Se você sentir de gritar, grite. Se você sentir de chorar, chore. Se você sentir de levantar a mão, levante. Mas não deixe ele passar de lado sem te dar a sua vitória nessa noite. Ramachanda, lamacia,